E vamos, então, com a nosso estudo evangélico da noite. Muito bem. Olha só. Olha o sol. Que maravilha. O sol, ele pode ser individualizado e pode se cobrar por ele? Não, não pode. Não pode. E a chuva? A chuva, ela pode ser individualizada e pagar um preço por ela, fazer negócio com a chuva? Pode? Ah, não pode também não. De jeito nenhum. E a natureza, as florestas, o ar, o oxigênio que nós respiramos, é possível individualizar e estabelecer uma paga, um preço? Também não é possível. Por quê? Porque são bênçãos de Deus. São bênçãos divinas, que essas bênçãos não estão sujeitos à paga. E é exatamente sobre isso é que se discute aqui, se estuda o capítulo 26 do Evangelho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Nós recebemos o sol gratuitamente, a chuva, a natureza, o ar que nós respiramos, o oxigênio, gratuitamente. E isso são bênçãos divinas. Mas será que são só essas as bênçãos divinas que precisam ser gratuitas? Allan Kardec traz para nós aqui esta reflexão, principalmente nesses dois itens: mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Vamos já direto para a mensagem evangélica do capítulo, onde traz uma reação de Jesus. Marcos escreveu e Mateus também. Essa reação de Jesus foi lá no templo de Jerusalém. E nos conta Marcos e Mateus. Jesus, entrando no templo em Jerusalém, começou a expulsar dali os que vendiam e os que compravam. Os que vendiam e os que compravam. Interessante. Mas nos chama a atenção. O templo de Jerusalém, só lá dentro do templo, mais ou menos ali circulavam umas 20 mil pessoas. Mais de uma centena de soldados ficavam dentro do centro, dentro do templo. E aí Jesus derruba a mesa, derruba a cadeira, solta a pomba e nada acontece com Jesus? E a Torre Antônia, que fica ali do lado, mais de 1.000 soldados romanos. E os soldados romanos, eles agem de forma violenta e truculenta. Nada aconteceu com Jesus. Por quê? Porque ali Jesus não estava usando de violência, não. Jesus, nós sabemos, é o nosso modelo e guia, é o nosso governador espiritual do planeta. É o exemplo de amor ao extremo que nós temos, espírito puro. Jesus ali usou um gênero literário muito utilizado na época, que se chama encenação simbólica, ou então encenação profética, ou profecia mímica, tem vários nomes, onde há uma ação teatral e nessa ação teatral se manda um recado. É isso que Jesus fez, ele utilizou o conhecimento e o que se fazia à época. Foi isso que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia isso, nos conta Marcos e Mateus. Ao mesmo tempo, ele os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Aqui, de novo, nos chama a atenção. Jesus fala, não está escrito, mas está escrito onde? Onde que está escrito isso? Ah, está escrito lá nas antigas escrituras, o que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. E essa frase aí que foi cunhada, falada por Jesus, ela foi dita muitos anos atrás, 500 e tantos anos atrás, ela foi dita por Jeremias, ela foi dita por Isaías. Isso está lá no capítulo 56, versículo 7 de Isaías. O Isaías que disse isso, por isso é que os policiais lá, os soldados,
Não perseguiam Jesus porque os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, falaram, olha, para aí, espera, o que ele está falando está escrito mesmo, ele não está falando bobagem, não, está escrito. Jesus ali estava repetindo uma passagem das antigas escrituras. E Jesus não parou por aí, não. Ele ainda disse, entretanto, se referindo a todo mundo lá, vocês fizeram dela um abrigo de ladrões? Jesus chamou todo mundo lá de ladrão, os que vendiam e os que compravam. Não podemos esquecer disso. Chamou todo mundo de ladrão e nada acontecia? Chamar assim, ô, seu ladrão, aí ninguém faz nada? Não, não é isso, não. Na verdade, Jesus de novo recorreu às antigas escrituras. O que nós conhecemos hoje como Velho Testamento está lá em Jeremias. Jeremias disse isso, está lá no capítulo 7, versículo 11. É isso que Jesus estava fazendo. Por isso é que ele não foi atacado, não foi preso. E foram até mesmo conversar com ele, porque viu que ele mostrou conhecimento. Mas por que Jesus fez esse teatro? Essa representação simbólica? Por que Jesus, então, fez essa representação simbólica de expulsão dos mercadores do templo? Com esse gesto, Jesus condenou o comércio das coisas santas sob qualquer forma que seja. É esse o recado que Jesus quis dizer para nós. As coisas santas, as coisas de Deus. Claro, o sol, a chuva, a natureza, o oxigênio são coisas santas, são coisas de Deus. Essas não são individualizadas, mas não existem só essas. Por exemplo, a fé. A fé é uma coisa de Deus, uma coisa santa. A esperança é uma coisa santa. A caridade é uma coisa santa. E ali as pessoas estavam comerciando isso, fazendo negócios com isso. E não é só no templo. Jesus, embora ali estivesse no templo, mas Jesus está falando isso em termos gerais. Ele aproveitou a estada dele no templo para poder falar isso. Mas ele estava dizendo isso de forma geral, porque o reino de Deus não é um reino de pedra, não é um reino de tijolo. Então, Jesus estava explicando que nós não podemos fazer negócio com as coisas divinas. E de qualquer forma que seja, não é só dinheiro, mas também reconhecimento, agradecimento, elogios. Isso é forma de pagamento. Com as coisas de Deus, não. Este é o recado que Jesus deu. Por que com as coisas de Deus, não? Porque nós recebemos gratuitamente. E gratuitamente temos que dar. Por isso é que Jesus expulsou os mercadores do templo. E aqui surge até uma questão para que nós pensemos hoje à noite, antes de dormir. Estamos todos em casa mesmo, não estamos? Então, uma questão para a gente pensar à noite. Jesus aqui expulsou os mercadores do templo nessa ação simbólica. Mas a nossa mente, a nossa cabeça também é um templo. Nossa mente é um templo. Pensemos nós, se Jesus entrar aqui na nossa mente, o que ele expulsaria? É uma questão para a gente reflexionar. E a lição de Kardec, nesse capítulo, ainda continua. Kardec, então, de certa maneira, fecha essa questão dizendo que Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Ora, se é isso, e é mesmo, Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão. Por isso o homem não tem direito de lhes estipular preço, fazer negócio, estipular uma paga. Não. Por que nós não temos esse direito? Porque nós recebemos de graça. E o estudo do capítulo é esse. Dai gratuitamente o que recebeu gratuitamente. Nós recebemos muitas coisas gratuitamente. Nossa capacidade de sorrir,
Muitas vezes as pessoas precisam de um sorriso. Nós estamos dando o nosso sorriso? Nós estamos dando uma palavra amiga? Quais as lágrimas que nós estamos secando, já que nós temos saúde, nós temos esse corpo físico aqui, essa máquina maravilhosa para fazer o bem? Será o que nós estamos fazendo com o que nós estamos recebendo de graça? E aí surge até uma outra questão para a gente poder pensar. Já teve uma, agora tem uma outra. Vamos pensar o que nós estamos recebendo gratuitamente e que nós não estamos distribuindo gratuitamente. É uma outra questão para a gente pensar. E que esta reflexão de Kardec nos leva a ela. Mas Allan Kardec, o nosso codificador, o nosso organizador da doutrina espírita, falou das bênçãos divinas, e aqui neste capítulo ele falou de uma outra bênção divina também maravilhosa e espetacular e específica. Kardec veio falar da bênção da mediunidade. Que mediunidade é percepção de todos. Todos nós temos mediunidade. Porque a mediunidade é a faculdade que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós todos temos essa capacidade e recebemos gratuitamente. Recebemos, como recebemos o sol, a chuva, o vento, o oxigênio, recebemos o dom da mediunidade. E a mediunidade, todas as pessoas recebem a influência dos espíritos. No livro dos espíritos, onde Allan Kardec fez aos espíritos superiores mais de 1000 perguntas, e eles todas responderam. Na questão 459, Kardec perguntou aos espíritos superiores se os espíritos influenciam na nossa vida. E os espíritos superiores disseram: mais do que vocês imaginam. Normalmente, frequentemente, na maioria das vezes, são eles que os dirigem. É isso que é falado. Então, todos nós temos a mediunidade gratuita. Mas aqui, nessa situação, Kardec foi ainda mais específico. E corajoso, mostrou que é um trabalhador do Senhor. Porque aqui, Kardec não falou dessa mediunidade geral, ele estava querendo falar daquela mediunidade mais ostensiva, aquela mediunidade onde a pessoa, por exemplo, consegue ouvir os espíritos, consegue escrever o que os espíritos falam, emprestam seus aparelhos de fonação para o espírito falar, movimenta objetos, é dessa. Por quê? Porque na época de Kardec era normal se vender, se negociar com a mediunidade. Inclusive, Kardec arrumou muitos inimigos por causa disso. Porque ele falou: olha, a mediunidade é coisa santa, é coisa de Deus, não está sujeito a paga, não está sujeito a negócio. Muitas pessoas viraram a cara para Kardec, porque viviam disso. Por isso, nós vemos com essa pergunta aí fácil. A mediunidade, é justo cobrar por ela? Não, não é justo. A mediunidade jamais deve ser comercializada ou profissionalizada, porque ela é uma coisa santa, uma coisa de Deus, que recebemos gratuitamente. Porque não é nem arte e nem talento. Não está sujeito a negócios, a paga. Não está. Só existe com a participação dos espíritos. Nós temos a função, nós temos a capacidade, mas a mediunidade só vai acontecer se houver o espírito. E mediunidade é interessante. Na época de até Kardec, essa palavra médium e mediunidade não existia, não. A pessoa tinha vários nomes. Um dos nomes que era usado na época era o chamado sonâmbulo profissional. Quem criou essa palavra mediunidade e médium foi Kardec. Médium que está ali no meio, entre recebe a informação, o ensinamento dos espíritos superiores, dos espíritos, e passa para nós aqui encarnados. Então, a mediunidade ela só existe com a participação dos espíritos.
Seria, então, negociar com a mediunidade, seria dispor de uma coisa da qual não se é dono. Nós podemos negociar com uma coisa que nós não somos dono? Podemos vender algo que não é nosso? Não podemos. Por isso é que Kardec é claro ao afirmar para nós. Com a mediunidade, os médios receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos. Com qual objetivo? Primeiro objetivo é instruir todos nós precisamos disso. Nós precisamos, é importante para nós, mostrar-nos o caminho do bem, o caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é um caminho longo, um caminho difícil, onde nós temos que enfrentar as dificuldades e carregar a nossa cruz. Conduzir-nos à fé, fé que é mãe, a fé é mãe da esperança e da caridade. E a caridade, a doutrina espírita já nos ensinou e exemplificou que fora da caridade não há salvação. Esses são os objetivos da mediunidade. E não para lhes vender palavras que não lhe pertencem. Não se pode, porque é uma bênção, visto que não são fruto de suas concepções, nem de seus trabalhos pessoais, mas é fruto dos espíritos. Por quê? Porque depende dos espíritos. E qual é a vontade de Deus quando deixou para nós gratuitamente a mediunidade? Qual que era a vontade divina? Que a luz das verdades espirituais chegue a todos, como o sol, como a chuva, como o vento, como o ar que chega a todos. E que os mais pobres não fiquem dela privado porque não podem pagar, porque é uma bênção de Deus. A bênção de Deus não está sujeita ao negócio, a pagar, a botar preço, porque isso tem consequência. Há uma consequência que Kardec explica, porque se fizer isso, os espíritos superiores sentem repulsa por tudo aquilo que é de interesse egoístico, inclusive negociar com a mediunidade. E o que eles fazem? Eles se afastam-se daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. Mas aí tem um problema. Afastou os espíritos superiores, o que acontece? Os espíritos inferiores aproveitam. E aí abre-se as portas para as doenças físicas, morais e espirituais, a obsessão, as situações difíceis. É isso que Kardec está nos explicando. E a doutrina espírita e Allan Kardec nos fala da questão da condição. Qual é a condição, então, para que os espíritos superiores não nos abandonem? Para ter a benevolência deles para conosco, para ter a benevolência dos bons espíritos. Qual é a condição? Está aqui, ó. Humildade, ou seja, não ter vaidade, conhecer e reconhecer os erros, as fraquezas e as limitações. Devotamento, que é dedicação, estudo, luta, vontade de acertar. Abnegação, que é a renúncia da própria vontade em nome da generosidade. E o desinteresse moral e material, que é o desinteresse. Lá no Livro dos Espíritos, questão 893, Kardec perguntou para os espíritos superiores, qual é a maior virtude? Eles disseram que todas as virtudes são boas, mas a sublimidade da virtude é o total desinteresse pessoal. E negociar com a mediunidade demonstra interesse pessoal. Não se está dando gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Por isso é bom nós reforçarmos que a mediunidade não é profissão, porque é uma faculdade móvel, fugidia não depende, a gente não tem ela nas mãos, depende dos espíritos, é mutável. Com o tempo ela pode mudar, ela pode diminuir, ela pode aumentar, é mutável. E mais, é fonte incerta de receita, por quê? Porque ela pode falhar no momento exato, porque depende dos espíritos superiores, não é propriedade como o talento adquirido pelo próprio estudo e o próprio trabalho.
Mediunidade não é profissão. E aí Kardec vem com um alerta impactante para nós. Kardec nos diz: aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, porque a mediunidade é coisa santa, é para ser distribuída, trabalhada gratuitamente. E mais, é também proteção para o próprio que tem essa mediunidade, porque se ele estabelecê-la em negócio, em paga, abre para ele as portas da obsessão, da doença. Nós temos vários exemplos desse na literatura espírita, em especial no livro dos Mensageiros, que tem lá a questão dos médiuns falidos, que é uma obra importantíssima e interessante. E nós estamos falando sobre mediunidade. Não tem como não falar de Francisco Cândido Xavier. Ele mostrou para nós que a mediunidade é coisa santa. Chico Xavier exercia a mediunidade santamente, que deve ser praticada santamente, ou seja, de acordo com as leis divinas, religiosamente. O que quer dizer esse religiosamente? Quer dizer que é com disciplina. Quando Chico teve primeiro contato com o nosso Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, Chico perguntou o que precisava, e Emmanuel falou: disciplina, disciplina e disciplina. Isso quer dizer aí este religiosamente. Minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, não dá para falar tudo, o tempo passou e nós precisamos concluir as nossas reflexões de hoje. E nós fomos buscar a conclusão lá no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz. Nos diz André Luiz: se nos dispomos a servir com Jesus, aprendamos a renunciar ao interesse próprio. Não fazer negócio com a mediunidade, dar de graça o que receber de graça passa por renunciar ao interesse próprio. Porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo, deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações, sempre.